Pintou, para aqui, tem Beto, é gol! Salve, salve galera, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala majoritariamente de Flamengo, mas eu quero gravar esse vídeo para falar sobre esse jogaço realizado há pouco no estádio Santiago Bernabéu e o empate do Brasil, até com sabor de vitória sobre a Espanha, 3-3, foi um grande jogo de futebol. O Brasil jogou pior do que a Espanha, a gente vai falar mais sobre isso. Mas a arbitragem, o juiz Antônio Nobre foi lamentável nesse jogo. O Brasil poderia ter saído vencedor dessa partida. Paquetá e Endrick passaram por cima da péssima arbitragem. Brasil 3, Espanha 3. A história desse jogo precisa ser contada desde o início, com um péssimo primeiro tempo da seleção brasileira. O Brasil poderia ter tomado uns 3-4 no primeiro tempo, não fosse até a falta de pontaria de alguns jogadores espanhóis e o goleiro Bento, que fez uma grande partida. A Espanha chega ao primeiro gol com um pênalti que para mim não existiu, do João Gomes no Lamine Yamal, né? Péssima arbitragem do Antônio Nobre, não foi pênalti, não tinha VAR, o que para mim tá errado, tinha que ter VAR. E aí o Rodri bateu, o cara joga demais, gente. O Rodri joga pra caramba, não tem muito o que falar desse cara. Fez gol decisivo de UEFA Champions League, vencida, conquistada pelo Manchester City. O cara joga muito, tomou conta do meio de campo, né? E depois o Dani Olmo fez o que quis com a defesa da seleção brasileira, dando uma caneta, inclusive, na grande área, no Beraldo, né, que fez uma boa partida até, mas tomou uma caneta ali humilhante do Dani Olmo. O Bruno Guimarães chegou atrasado e o jogador do Red Bull Leipzig acabou fazendo 2-1 para a seleção espanhola. Ali preocupava muito a parte esquerda do Brasil, né, o setor esquerdo. O Wendel tomou um baile do Lamine Yamal durante todo o jogo, né? O que o Yamal fez com o Wendel foi brincadeira, né? Ótimo jogador do Barcelona, nascido em 2007, fez o que quis. Para mim foi o cara do jogo, né? Ou talvez não. A gente vai chegar lá. E o Brasil chega ao seu gol num erro crasso do goleiro Unai Simon, que é arqueiro do Athletic Bilbao. Um erro crasso na saída de bola. O Rodrigo se aproveita e acaba tocando por cobertura para fazer o gol da seleção brasileira. 2-1 no final do primeiro tempo. Resultado para mim que foi até bom para a seleção brasileira, pelo que jogou. O Brasil jogou mal no primeiro tempo. Muito mal, aliás. Alguns jogadores individualmente bem abaixo, né? O Rafinha, eu não sei o que está fazendo na seleção brasileira ainda. Deixa aqui nos comentários o que você achou da atuação do Rafinha. Para mim, uma atuação muito abaixo, mais uma, né? Rafinha nunca fez um grande jogo pela seleção brasileira, mas é titular de todo mundo, do Tite, do Dorival. Técnico de futebol é teimoso, tem suas idiosincrasias. E as idiosincrasias do Tite e do Dorival passam diretamente pela opção pelo Rafinha, né? E aí o Dorival tira o Rafinha no intervalo, coloca o Endrick. E esse garoto, olha, para dizer o mínimo, é iluminado. Porque logo no início do segundo tempo, o Brasil volta muito melhor. Andrés Pereira entra no lugar do João Gomes. Ian Couto entrou no lugar do Danilo. Não achei uma boa atuação do Danilo. Tampouco do Ian Couto. O Brasil tem um problema sério ali na lateral direita, né? E o Endrick entra e já faz de cara, aproveitando um rebote, o gol do Brasil, o gol do empate por 2-2. A seleção brasileira recuou para especular na base do contra-ataque. E o Vinícius Júnior, gente, nossa, uma das piores partidas que eu vi do Vinícius Júnior, né? Não só com a camisa da seleção brasileira. O Vinícius Júnior é um craque, mas não jogou nada nessa partida, convenhamos, né? Vinícius Júnior, aliás, que deu para mim uma entrevista coletiva muito bonita, respostas comoventes, né, que causaram ali, o choro dele causou, inclusive, o aplauso, uma salva de palmas ali por parte dos repórteres que estavam na sala de imprensa, de coletiva de imprensa, no CT do Real Madrid, onde o Brasil estava se preparando, mas ele não jogou nada, ele não jogou absolutamente nada. O André entrou no jogo também no lugar do Bruno Guimarães e também foi muito mal, errando vários passes ali na saída de bola e tal.
É um jogo que caminhava depois de um início frenético de segundo tempo. O Endrick se machucou, né? Ele sofreu uma lesão na coxa, caiu e tal, todo mundo ficou um pouco assustado, aquela coisa toda. E o Brasil continuou jogando mal. E o Endrick fez o gol, mas também não fazia uma grande partida, né? Aí o Dorival tira Vinícius Júnior da partida. É chato ver o Vini sair. É o tipo de jogador que eu não tiraria. Mas há uma série de questões envolvidas, principalmente desgaste físico. Foi um cara que se desgastou bastante na partida contra a Inglaterra. Ele sai para a entrada do Douglas Luiz. O que isso significava? O Dorival queria fechar, melhor dizendo, o seu meio de campo. A Espanha ganhava o meio de campo. A Espanha tinha muita liberdade para girar a bola ali na cabeça de área da seleção brasileira. Mesmo o Brasil jogando com vários jogadores naquela posição, a Espanha dominava o setor, né? Com Dani Olmo, Fabián Ruiz, os dois jogando muito bem, e o Rodri sendo um maestro ali no meio de campo. O Rodri foi um maestro no meio de campo. O cara é um dos melhores jogadores do mundo hoje, facilmente, né? E a Espanha ia acumulando oportunidades, basicamente com chutes ali na cabeça de área. E o Bento se consagrou, cara. O Bento é um goleiro que vai arrumar um contrato aí num grande time do futebol europeu. Porque o cara se consagrou. Mais uma vez, fez uma belíssima partida. É um grande goleiro, o Bento, né? A gente está acostumado a vê-lo aqui com a camisa do Atlético Paranaense. E aí chega o momento do pênalti ridículo, mais um marcado pela arbitragem, do péssimo Antônio Nobre, do Beraldo, né, depois de um passe de 3 dedos do Lamine Yamal, que a gente já falou por aqui, acabou com o Wendel. Um pênalti ridículo, né, gente? Assim, eu não marcaria aquilo de jeito nenhum. O Rodri bate e parecia ali que o placar seria de 3-2 para a seleção da Espanha. Se a gente for analisar só o desempenho, me parecia ser um resultado até justo, diante do que a Espanha produziu versus o desempenho do time do Dorival Júnior. Mas o Brasil continuou. E aí, numa jogada pelo lado direito, a bola é cruzada para o Galeno. Galeno que tinha entrado no lugar do Rodrigo, né? Ou seja, o Brasil jogava ali com um ataque reserva, com o Endrick e Galeno. O Galeno sofre um pênalti do Carvajal, pênalti claríssimo, o mais claro disparado dos 3 pênaltis. E o Paquetá bate de um jeito que eu não gosto, mas foi lá e fez o gol 3-3, resultado final. Com um princípio ali de tumulto depois do jogo, aquela coisa toda, né? Os jogadores e o Dorival Júnior reclamando bastante, com razão, da arbitragem ruim, péssima do Antônio Nobre. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.